Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Eu estou lendo a Bíblia, vou pedir para você ficar aqui comigo até o final da leitura. E no final, deixa o seu gostei, o seu comentário. Que Deus abençoe. Lucas 3, a pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes, governante da Galileia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites, e Lisanias, governante de Abilene. Anás e Caifas eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então as multidões lhe perguntavam: O que devemos fazer? E ele respondia: Quem tem duas túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: Não cobreis mais do que o prescrito. E também alguns soldados perguntaram: E nós, que devemos fazer? Ele lhes disse: De ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Mas, tendo sido repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todos os males que fizera, o governante Herodes ainda acrescentou a todos eles o de prender João no cárcere. O batismo de Jesus. Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz disse do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. A genealogia de Jesus. Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Era como se pensava: filho de José, filho de Eli. Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melque, Melque de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amos, Amos de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de Joseque, Joseque de Jodá, Jodá de Joana, Joana de Ressá, Ressá de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melque, Melque de Ade, Ade de Cossã, Cossã de Eumodã, Eumodã de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim,
Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi. Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nasson. Nasson de Aminadab, Aminadab de Admim, Admim de Arne, Arne de Esrom, Esrom de Farés, Farés de Judá. Judá de Jacó, Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Terá, Terá de Naor, Naor de Seruque, Seruque de Ragaú, Ragaú de Faleque, Faleque de Eber, Eber de Salá, Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maleleu, Maleleu de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Lucas 4. A tentação de Jesus. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Sem ter comido nada nesses dias, ele teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhes: Eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele cultuarás. E em seguida, levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão com as mãos para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Jesus é expulso de Nazaré. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos os aprovam e, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam: Este não é filho de José? E Jesus lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Carfanaum, faz também aqui, na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Saripeta,
de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte, sobre o qual a cidade estava construída, para o jogarem dali. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. A cura de um endemoniado de Cafarnaum. Depois desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E maravilharam-se com seu ensino, porque a sua palavra era proferida com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio impuro, e ele gritou: Ah, que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, ó Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, jogando-o no chão no meio do povo, saiu dele, sem causar-lhe mal algum. E todos se assustaram e falavam entre si, perguntando uns aos outros: Que palavra é esta? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E sua fama se espalhava por todos os lugares da região. A cura da sogra de Pedro. Jesus se levantou, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças traziam a Jesus, e impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. E também saíam demônios de muitos, gritando: Tu és o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto, e as multidões foram atrás dele, e, encontrando, queriam impedir que se afastasse delas. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. E ele prosseguia pregando nas sinagogas da Judéia. Que Deus abençoe. Muito obrigada por você estar aqui até o final. Eu vou pedir que você feche seus olhos e eu vou fazer uma oração para nós. Deus de bondade, que teu amor e gentileza fluam sobre nós, sobre quem está ouvindo isso, sobre mim. Guia minhas palavras e meus primeiros impulsos para que eu seja rápida, muito rápida, em oferecer muita coragem, muita sabedoria às pessoas que estão na minha vida, às pessoas que acompanham aqui o meu canal, Senhor. Mostra-me, mostra-nos, né, as necessidades e as feridas dos outros, para que nós possamos, para que eu possa, para que você que está aí do outro lado possa compartilhar a tua bondade infinita de uma forma muito, muito pessoal. Ó Senhor, dê sabedoria para mim, dessa pessoa que está do outro lado, dê entendimento e mais do que isso, dê a paz que excede todo e qualquer entendimento. Que Deus abençoe. Amém.